Olá pessoal, mais um vídeo de análise aqui no Área Militar. Estou trazendo um vídeo um pouco diferente, tá? Espero que vocês gostem. Vamos discutir um pouco aí sobre a questão na Ucrânia e na Rússia. Como tem feito aí o avanço das duas partes, como que essas duas frentes estão se misturando aqui no mapa da Ucrânia, tá? Aqui vocês estão vendo o mapa da Ucrânia no leste europeu. Temos a Rússia mais aqui na região norte e nordeste, todo esse contorno. A região da Crimeia aqui embaixo, mais o extremo sul, que foi dominada pelos russos em 2014. Belarus, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia e o Mar Negro aqui embaixo, tá? Pois bem, em 2014, com a invasão da Rússia nas regiões de Donbas, que na verdade já estavam tendo forças militares e paramilitares russos pró-Rússia nessa região, que eu vou grifar aqui. Então foram o quê? Um avanço característico da Rússia por essas regiões de grande disputa na área de Luhansk e na área de Donetsk. Porém, a frente separatista ela não estava restrita a essa região, somente nesta região. Pelo contrário, ela estava restrita em toda essa divisa chamada de Donbas, que é o leste, extremo leste da Ucrânia, onde temos a República de Luhansk, Donetsk, Luhansk, Donetsk, formando a região em disputa, atualmente em guerra, em conflito, de Donbas, e a Crimeia, que também tomada. O que acontece? Em 2014, os militares ucranianos eles tinham pouca força, pouca estratégia de conter a invasão e resistência. Então foram ali alguns meses dominados e tiveram suas regiões ali tomadas. Aqui, neste momento, a região da Crimeia ela não é reconhecida internacionalmente como pertencente à Ucrânia, como pertencente à Rússia. Isso é fato. Então, temos que tomar muito cuidado em afirmar região da Crimeia, região da Rússia, região da Crimeia, região da Ucrânia. Ou seja, há uma grande disputa ali. Para os bons entendedores, vamos classificar como já pertencente território da Rússia. Como assim Putin já definiu isso? É muito perigosa essa fala de Putin. Por quê? Putin, ele já definiu que se houver qualquer tipo de afronta em território russo, as proporções do atual conflito serão outras. Vamos ter o quê? Um avanço da Rússia por toda essa frente da Ucrânia até a região oeste, onde temos o quê? As regiões dos países europeus, ok? São regiões de intenso poder bélico, principalmente a Polônia, por fazer parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Pois bem, essas regiões já ficaram definidas, e a Crimeia junto, né? Mas como que foi o avanço da Rússia nessas regiões atuais, que pertencentes a separatistas, e como que foi essa batalha, onde estavam posicionados, como estão atualmente posicionados os equipamentos da Ucrânia e os equipamentos russos. É muito difícil afirmarmos com exatidão que os equipamentos da Rússia estão em determinados locais, que os equipamentos da Ucrânia estão em determinados locais. O que dá para ser feito são parâmetros
de hipóteses a partir de mapas de satélite, imagens de satélites e também de informações que vêm da mídia do Oriente e também do Ocidente. Fazendo o que? Um crossover das informações, a gente consegue definir onde, em que ponto estão esses equipamentos, que é muito difícil. E principalmente pelo fato onde esses equipamentos, infraestruturas ucranianas, infraestruturas russas sendo destruídas, então a gente consegue definir que aqui, que naquela região existem equipamentos específicos de artilharia, de blindados, enfim, equipamentos que conseguem fazer neutralizações naquelas regiões. Pois bem, sabemos que essas regiões mais ao extremo leste da Ucrânia são regiões de grande presença de planícies, uma vegetação do tipo estepe ou pradarias. Então temos aqui toda essa região ao nível do mar, que se convergem até a região oeste da Ucrânia. Então, essa passagem aqui, ela é muito rápida se você for levar em prática. Mas aqui como é planície, então o avanço da Rússia, o avanço da Ucrânia, ela é muito fácil. Pelo contrário, não é fácil. E pela natureza que o conflito, as operações da Rússia iniciaram, essa natureza deu a entender que realmente os estrategistas russos, eles sabiam o momento certo e a hora certa como agir contra as regiões ali de Donbas para começar a tomar território. Eles iniciaram onde? Em que momento? Em fevereiro, em 24 de fevereiro. Foi o momento em que estava saindo do inverno para entrar na primavera. E ele corre contra o tempo a partir do momento em que o degelo acontece, e a corrida ela é muito visível porque houve uma grande incidência de blindados atolados. Tais blindados somente atrasaram o avanço da Rússia para a frente oeste, para os limites da divisa ali de Donbas. Porque essa estepe, toda essa lama que ela estava congelada, ela foi naturalmente sofrendo um desgelo. E como sofreu um desgelo, ficou muito lamacenta. Então houve uma grande dificuldade na progressão de militares em terra e também em blindados de transporte e também blindados de combate. Então, o que houve ali? Houve uma grande confluência de batalhas de blindados e também batalhas de infantaria e de artilheiros. Observamos aqui que no avanço da Rússia para a região de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, a região nessas porções ainda estava em disputa e no controle ucraniano. Então, a partir do momento que houve esse embate, esse frente a frente, a artilharia em terra da Ucrânia, ela observou uma artilharia muito mais preparada através de equipamentos vindo do Ocidente, equipamentos também vindos dos Estados Unidos e também de treinamento mais específico, especializado dos americanos para com os ucranianos. Eles perceberam que o embate seria corpo a corpo, questões de 500 a 600 a 1 quilômetro. Isso é muito perigoso numa guerra dessa, porque eram regiões urbanas e regiões de curta distância. Então, o que a Ucrânia determinou? O que a Ucrânia decidiu fazer? A chamada guerra de guerrilha. Essa guerra de guerrilha com lançadores portáteis, lançadores de foguetes portáteis, que destruíram consideravelmente blindados russos. Mas é claro que houve essa resistência por parte da Rússia,
por parte da Ucrânia através da destruição de blindados, da destruição de infantaria, destruição de blindados e transporte de pessoal. E isso enfraqueceu a certo ponto o avanço russo nessa região, porque a resistência ucraniana foi muito grande aqui nesse ponto. Porém, não foi suficiente para conseguir deter o avanço da Rússia, que expandiu para áreas importantes, mas precisou que se reorganizar. Como que a Rússia se reorganizou? Emitindo ofensivas muito próximas das regiões da capital Kiev. Então, a grande manobra da Rússia, que na verdade ela não estava ali pedindo arrego nessa região, foi mais uma distração com ataques na região de Kiev e também com forças aéreas, com caças, sobrevoando e atacando alguns pontos específicos da capital, que rapidamente, com base em seus treinamentos, a força da Ucrânia repeliu com grande afinco essas ofensivas russas. Então, o que foi uma distração serviu automaticamente para mostrar que a Ucrânia ela tem força suficiente para repelir a invasão da Rússia. E a Rússia automaticamente, ela, entre aspas, recuou. Porém, foi apenas uma distração. Foi então que eles se reorganizaram na porção leste do país, toda essa porção, e o avanço foi, em questão de um mês, muito forte para tomar conta total da região de Luhansk e Donetsk, que agora está com um embate muito grande de tropas, que certamente dentro de alguns meses será totalmente tomada. Então temos aqui a região de Luhansk, que foi tomada, região de Zaporizhia, Kherson, né, e toda essa região até Odessa, na questão de bloqueio naval russo e não terrestre aqui na região do extremo sul, mas para a região sudoeste. Pois bem, e como que Kiev conseguiu repelir? Quais foram as forças, quais foram as unidades que seguraram esse avanço da Rússia nesta região? Ali na região de Kiev tem a 40ª ala, se eu não me engano, de caças, que foi incumbida de avançar contra o avanço da Rússia. Então, aqui na região sul de Kiev, existia uma ala em que ela foi deslocada até essas regiões que estavam sendo atacadas, e também existe outra ala aqui de caças que também foi incumbida de se deslocar para a região norte de Kiev, mas não totalmente, por conta desta área que poderia sofrer uma incursão da Rússia nas suas forças aeroespaciais. Então essa ala ela ficou parte defendendo a região, a capital, no seu extremo norte, e parte no extremo leste do país. Entendidos até aqui? Pois bem, então diante dessa afronta, dessas regiões aqui sob comando da Rússia, sob intenso avanço da Rússia, podemos perceber que houve muitos embates do lado da Ucrânia com equipamentos específicos. O que trouxe uma grande dimensão para a batalha foi a vinda de equipamentos de mísseis de curto alcance, de médio e curto alcance, do Reino Unido, da Alemanha, dos Estados Unidos, que mudou a formação bélica da Ucrânia. Então, tivemos aqui
uma resistência muito grande de uma questão de até, posso definir muito bem, de até 80 quilômetros de distância entre a região de Donbas e a região da Ucrânia. Então houve o quê? Uma grande defesa com sistemas de artilharia, de mísseis de médio alcance, de curto e médio alcance, para destruir infraestruturas russas na região já controlada, que é essas regiões aqui de Kherson, as regiões Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, com total confiança e com total facilidade. Por quê? Porque os equipamentos, eles têm uma tecnologia que, em parte, a Rússia ela tem dificuldade de identificar e também de neutralizar. Porém, há um outro papel de se submeter aos ataques ucranianos com, por exemplo, os HIMARS, que são veículos de alta mobilidade, que não possuem nesse momento os mísseis ATACMS, que até tem um alcance de até 300 km, que pode sim atingir aqui, por exemplo, a região da Rússia, que seria muito perigoso. Mas neste ponto, a Rússia ela também até deixou um pouco esses ataques acontecerem para que houvesse uma identificação desses equipamentos. Porque se você tem um ataque, você tem um rastro. E esse rastro ele também é identificado pelos radares que a Rússia compõe ali na região. Então a defesa da região, ela contou, a defesa e o ataque da região, ela contou com os HIMARS, com os mísseis também da Alemanha, os mísseis também do Reino Unido. E a defesa em solo, ela foi possível somente com a instalação, né, somente com a permanência ali da região, aqui instaladas previamente, de blindados e cavalaria mecanizada nessas regiões, e também para operações mais de operações clandestinas, operações de guerrilha e operações específicas, continham ali na região alguns destacamentos também de paraquedistas. Então ficou muito mais tranquilo essa posição da Ucrânia para conter o avanço ali da Rússia. Então, com os HIMARS, a conformação ela ficou muito melhor para o lado ucraniano, porque ele tinha aqui uma distância de até 80 quilômetros, que ele poderia realizar algum tipo de ofensiva contra infraestruturas de comando e controle, infraestruturas importantes da Rússia em região já dominada. Mas se é difícil identificar e realmente é quase impossível identificar ponto a ponto onde estão os equipamentos ucranianos e russos, como é possível traçar que naquelas regiões haviam a posição de HIMARS e lançadores ucranianos ali que conseguiram neutralizar em parte uma ofensiva da Rússia, pelo simples fato de conseguir demarcar no mapa onde houve as explosões do tipo, com mísseis de médio alcance, com infraestruturas destruídas, o calor que houve ali na região, qual foi a mobilização de equipamentos naquela região, através de imagens de satélite. Então a gente consegue ter um parâmetro que, como houve um intenso ataque aqui nessas regiões de artilharia da Ucrânia contra os russos, a gente consegue definir que não estão posicionados nessas regiões os HIMARS, porque seria muita burrice também, pelo ataque ter sido marcados nessas regiões que a gente está vendo no mapa. A gente consegue definir que os HIMARS eles estavam a pelo menos 60 a 80 quilômetros de distância,
Provavelmente eles estavam nas regiões de Mykolaiv, Odessa, com certeza, Dnipropetrovsk, Kharkiv. Porque é nesse ponto que eles conseguem, as forças treinadas da Ucrânia, lançar contra-ataque, ataque nas imediações que foram dominadas pelos russos. Se você avança, a partir do momento que você enfraquece a Rússia nessa região, você consegue o quê? Tomar território, mas não com os HIMARS. Você consegue tomar território com as brigadas de cavalaria, com os batalhões, com as unidades em terra, que vai o quê? Avançando na área de resistência, na área destruída, na área retomada pelo controle ucraniano. Porém, a Rússia ela sabe disso. Em parte, ela promove iscas, outra parte, ela realmente sofre muitas questões de bobeira, muitos ataques ucranianos. E a Rússia ela sabe disso. Por isso que é muito perigoso de ambas as partes posicionarem equipamentos muito próximos das linhas de frente, que é em torno de 60 a 100 km de distância, porque você está sendo alvo fácil das artilharias de ambos os lados. E somente algumas brigadas de artilharia se fazem presente da Rússia em região dominada, controlada, porque grande parte elas estão colocadas em território russo, mais aqui no extremo leste, aqui na região de extremo leste, e também algumas posições em Donetsk. Por que em Donetsk? Porque é onde o atual momento do conflito ele está presente e com muita dificuldade de progredir. Então, se você tem uma artilharia da Rússia para cá, automaticamente você consegue sustar qualquer avanço da Ucrânia para essa região aqui, que é muito sensível, que houve muitos ataques de ambos os lados, houve um enfraquecimento muito grande, então é uma área de transição. Essa área de transição é onde que o atual conflito ele está congelado, ele está parado. Então, você tem 1 quilômetro de progressão que demora dias para você conseguir, até semanas. E é um vai e um vem. Por isso que essa é a região atual mais dificultosa da guerra. Lembra da Primeira Guerra que houve a posição em trincheira, houve os posicionamentos iniciais? Neste momento em que houve superaram, as planícies com lamas, eles conseguiram progredir. Então eles chegaram no momento de intensa troca de combate bélico nessa região que é chamada de transição. E é muito difícil você progredir para a tomada de Donetsk e também progredir para outras regiões que, segundo a Rússia, não é de interesse deles. Ah, mas por que atacou Kiev? Por conta do quê? Das questões de distração. É o que dá para ser avaliado nesse momento. Não tinha motivo de atacar e recuar. Ah, porque a resistência da Ucrânia foi excelente. Foi excelente. Não tem como negar isso. Caças, artilharia, terra-ar, foi realmente excelente. Neutralizaram, destruíram equipamentos, destruíram aviões, destruíram helicópteros, sim. Isso realmente se fez presente. Porém, é muito perigoso você colocar equipamentos naquelas regiões sem antes realizar um plano de contingência e o que você vai enfrentar mais à frente. Aqui nesta imagem, vocês conseguem observar aquilo que eu estava comentando. São as áreas que foram atacadas, que sofreram intensos embates de artilharia. Nesta imagem que eu coloquei aqui para vocês, vocês conseguem enxergar realmente as áreas onde houve intensos embates de artilharia da Ucrânia
e também da Rússia. Aqui esses pontos climáticos, vamos dizer assim, essas manchas vermelhas, nada mais é que regiões que foram atacadas por mísseis e foguetes de artilharia, tá? Então, automaticamente a gente consegue definir que os HIMARS, os equipamentos, eles estão longe daqui, estão muito distante daqui. Então, você consegue ter uma projeção de como está sendo o atual conflito na Ucrânia. Essa área de transição, ela está muito presente, está em disputa constante. Houve intensos embates na região de Kherson, uma tentativa da Ucrânia de retomar as regiões importantes ali do rio que corta ali o rio Dnipro, para se chegar até a região mais próxima da Crimeia e tentar tirar toda a logística da Rússia, que a logística da Rússia ela se faz presente neste ponto. Ela entra por Kherson, ela entra por Zaporizhia, ela abastece toda essa região. E também há dos dois lados, mas este é um lado mais dificultoso porque ainda está no meio deste mapa de transição. Foi uma visão rápida, uma visão básica que eu trouxe para vocês aqui. Vamos aprofundar mais à frente, conforme o beligerante ele vai mudando, porque essa área de transição ela tem a tendência, como vimos aqui o avanço da Rússia, então ela tem a tendência de afastar mais para o lado da Ucrânia e formar uma nova resistência nesta porção. Vamos limpar aqui o mapa. Então a resistência é partir do ponto de Donetsk, que está em constante conflito atual, e ela avançar para esta região. Ou seja, a Rússia ela quer afastar essa área de transição para ela conseguir o quê? Progredir totalmente para a área de Donetsk. Se ela não fizer isso, ela não vai conseguir avançar até o flanco de Donetsk, flanco oeste, ali perante a Rússia em direção à Ucrânia. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, que é muito importante para nós aqui do canal Área Militar. Infelizmente, a gente sofre muitas perseguições à plataforma, não somente aqui, mas outras plataformas também. Então é muito importante que vocês ativem ou verifiquem se o sino está ativado para receber diariamente ou quase diariamente nossas postagens, nossos vídeos aqui no Área Militar. Convido vocês também a entrarem no nosso Instagram, no Área Militar Off, e no Twitter, Área Militar Off também, para ficarem a par de todas as informações mais urgentes que a gente coloca ali nas nossas redes sociais. E também conto com a colaboração de todos, doando qualquer valor para nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com, para estar contribuindo diretamente com o canal, para tentar fortalecer e a gente resistir a essa aventura aí da plataforma. Porque a verdade ela não pode ser oprimida em hipótese alguma. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.